Eu sou o Robson, você está no canal Lock Hardware e deve estar se perguntando: de novo essa conversinha? De novo esse papo de que a AMD finalmente está virando jogo? Ah, meu Deus, a Intel está em apuros. Mas parece que dessa vez não é só conversinha de fanboy. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Ok, algum tempo atrás, uma conversa dessa realmente seria papo de fanboy. Afinal, falar que a AMD, que estava numa draga desgraçada, estava botando pressão na Intel. Enfim, isso viria junto com outros discursos de fanboy. Mas o jogo virou mesmo. E eu confesso que eu demorei muito para realmente acreditar nessa mudança, porque faz muito tempo que a gente não vê uma concorrência de fato com Intel e AMD. E ainda que hoje o cenário seja muito diferente, ainda não é de fato uma concorrência daquela que provavelmente você não presenciou, ou aquelas pessoas que presenciaram têm isso muito distante na memória. Nos anos 2000 até 2006, mais ou menos, quando esteve no auge ali da disputa. Eu realmente não me recordo desse tempo de disputa, porque eu não era ainda um entusiasta, eu estava só jogando no PC. Então, é uma coisa que realmente para quem é dessa geração, ou para quem entrou no PC Gamer, para quem entrou aí no mundo do hardware um pouco mais tarde, é difícil de você visualizar, e eu confesso que hoje eu tenho uma dificuldade de conseguir enxergar esse cenário de uma AMD realmente enfrentando a Intel. Mas os fatos estão aí para mostrar que realmente a Intel parece que tem alguém agora no seu cangote. Parece que a AMD finalmente está apresentando produtos que estão forçando a Intel a se mexer, por assim dizer. Mas isso não é só uma conversa de fanboy, como eu disse no começo do vídeo. Existem alguns fatos que reforçam esse cenário de que a Intel realmente está em apuros. E aí não é só uma pressão da AMD, o problema vem de dentro da própria Intel. Claro, nós tivemos aí desde o lançamento dos processadores Ryzen uma pressão com a Intel se obrigando a finalmente no mainstream trazer mais núcleos. Mas é fato que a Intel ainda possui a dianteira do mercado, e mesmo com processadores de 14 nanômetros, mesmo com o refresh, ela ainda possui a dianteira e tem mais produtos sendo vendidos da Intel do que da AMD, independente de relação de performance, independente de benchmarks, independente de jogo, se aplicativos profissionais. Ainda tem mais processador Intel sendo vendido. A participação de mercado, market share da AMD ainda é menor do que a Intel. Então, quanto a isso, não existem argumentos de fanboy, no caso dizendo, olha, existem mais núcleos, são eficientes, são de 12 nanômetros. Não adianta argumentar contra isso. Claro, foi muito importante esse avanço da AMD. Graças a isso, hoje nós temos a AMD com processadores de 8 núcleos no mainstream e nós temos a Intel com processadores de 6 núcleos e 12 threads, partindo agora para 8 núcleos e 16 threads. Então, uma evolução bem grande. Mas aí você me pergunta, por que então a Intel está com 14 nanômetros e a AMD com 12 nanômetros e a Intel ainda possui a dianteira? Bom, isso entra numa discussão um pouco mais complexa de que, na verdade, esses 14 nanômetros para esses 12 nanômetros não são exatamente tão distantes assim em questão de tecnologias, e não é só uma briga de bits para ver quem tem, no caso, agora a menor litografia. Existem algumas questões técnicas que vão bem além da questão de numeração, de dizer que eu tenho uma litografia menor do que a do meu concorrente. Mas o fato é que a Intel está presa nos 14 nanômetros. A essa altura do campeonato, a Intel já deveria estar com processadores de 10 nanômetros no mercado, que, segundo os especialistas aí, seria inclusive superior à de 7 nanômetros da TSMC, que é quem vai acabar fabricando os chips da AMD. Mas a Intel não conseguiu desenvolvê-la, está com dificuldade de criar transistores menores, então o processo ainda não foi aprimorado a ponto de conseguir lançar um produto que substitua os processadores de 14 nanômetros. Mas quem são os processadores de 14 nanômetros? Esse processador que está aí na tua máquina, o 7700K, o 6700K e o 8700K. Os i7 de sexta, sétima e oitava geração são fabricados na litografia de 14 nanômetros junto com todo o time que está jogando junto, ou seja, com toda a geração, com toda a sexta geração, a sétima geração, a oitava geração de processadores Intel e a nona geração de processadores Intel. Sim, galera, a nona geração de processadores Intel vai ser mais um refresh. Mas espera aí, você não acabou de dizer que eles vão colocar mais núcleos?
Sim, eles vão colocar mais núcleos, serão 8 cores, 16 threads no i9-9900K e mesmo assim ainda continuaremos na litografia de 14 nanômetros. O que nós teremos é um refinamento, por assim dizer. Então a Intel vai mais uma vez dar uma melhorada ou na verdade vai só incluir mais núcleos no seu processo. Com isso, nós teremos aí a Intel já virando para 3 gerações, vai fazer aniversário, passar para a 4ª e nós ainda teremos 14 nanômetros. Mas, na verdade, Robson, eu estou bem satisfeito com o desempenho dos 6700K, 7700, 8700 e quem sabe do 9900, que inclusive promete ser um grande processador, um dos melhores processadores, se não o melhor processador a ser lançado no mercado mainstream. Qual o problema disso? Por que a Intel estaria em apuros? Porque se ela continua com a maior fatia do mercado, se ela está para lançar um produto que provavelmente vai ultrapassar o Ryzen 7 2700X no mainstream, por que essa preocupação? É papo de fanboy. Bom, aí nós temos que ir um pouquinho além dessa discussão. A verdade é que a Intel não fabrica só processadores para o mercado doméstico. Na verdade, o foco da Intel é o mercado corporativo. E essas empresas buscam cada vez mais eficiência, tanto eficiência nos núcleos quanto eficiência energética, buscam evolução. Para eles, esse avanço significa dinheiro. E essas empresas estão esperando a litografia de 10 nanômetros, tanto para fazer upgrade quanto para montar as suas estações, seus servidores. Então a Intel é hoje uma das maiores empresas no ramo de servidores. E esse atraso na litografia de 10 nanômetros, essa evolução, reflete também nas demais empresas que consomem esse produto e nas demais que estão envolvidas na cadeia, assim como as incorporadoras. Existem empresas que, bom, a Intel não monta os servidores, ela vende os processadores, ela vende os produtos que integram, né, os coprocessadores, enfim, ela fornece essa tecnologia, mas quem monta são empresas como HP. Essa é uma das empresas que monta servidores, bem como tantas outras empresas que trabalham com os produtos Intel. Isso, além de frear a evolução do mercado, abre espaço para concorrência, e é aí que eu quero chegar. Quando a gente fala de uma participação de mercado da AMD, especialistas avaliam que até 30% pode ser a fatia que a AMD pode morder nesse processo, nesse meio tempo em que a Intel não consegue avançar aí com a sua litografia. Isso vai ocorrer em grande parte no mercado doméstico, onde os processadores Ryzen estarão disponíveis, tanto para desktops quanto para notebooks, enquanto que os processadores da Intel não estarão disponíveis, mesmo os de 14 nanômetros. Ao mesmo tempo, os processadores para servidores da AMD começam a ser recomendados por empresas que trabalham no ramo, ou seja, aquelas que precisam de fato agora montar os seus servidores ou fazer upgrade de gerações anteriores, começam a recomendar tanto a AMD quanto as demais concorrentes da Intel, o que abre mercado não só para a AMD, mas também para as demais concorrentes. Isso abre um pouco o espectro do que nós estamos falando aqui, não se trata apenas do mercado doméstico, e ainda que você esteja satisfeito com o desempenho que a Intel consegue entregar hoje, com a eficiência que ela consegue entregar hoje, ela precisa evoluir. A dificuldade é tão grande para a Intel que está causando a falta de produtos no mercado, como nós já conversamos aqui nesse vídeo, onde aqui no Brasil já foi inclusive afetado. Boa parte da culpa dos preços altos que você vê aí nos sites, nas prateleiras dos processadores Intel, está relacionado à falta de produtos e não só à alta do dólar. Então a Intel enfrenta dificuldades para conseguir fornecer produtos para o mercado, conseguir abastecer o mercado, mesmo com os processadores de 14 nanômetros. Então lembre-se, a Intel está com pelo menos 2 gerações no forno, com a 7ª e a 8ª geração. Ainda que a 7ª geração possa ser colocada de lado, nós ainda teremos 2 gerações no forno, a 8ª e a 9ª geração em 14 nanômetros, bem como os demais produtos da Intel, não só para o mercado mainstream, não só para o mercado entusiasta, mas também para o mercado corporativo em 14 nanômetros. E é importante lembrar que a Intel não fabrica só processadores de 14 nanômetros, nós temos também os chipsets. Inclusive, esse foi o foco de uma das notícias que realmente deu uma chacoalhada no mercado. A Intel buscou a TSMC para fabricar chips. Sim, a TSMC, que é uma concorrente, a TSMC que hoje fabrica os chips para AMD e que será responsável pelos chips de 7 nanômetros da AMD, da próxima geração de CPUs com arquitetura Zen e das suas GPUs. A Intel procurou a TSMC para fabricar os seus chips. Provavelmente serão chipsets, chips aí para suas placas-mãe,
seriam coisas de uma segunda importância, mas ainda assim necessárias, o que vai liberar aí os seus fornos, né, por assim dizer, para que ela possa fabricar mais chips de 14 nanômetros e conseguir suprir o mercado. Novamente, essa é uma oportunidade para que a AMD possa crescer no mercado. Então, empresas que montam desktops prontos, como Dell, como HP, e demais empresas até menores já começam a buscar os processadores Ryzen como opção aos processadores da Intel, inclusive para a fabricação de notebooks. Novamente, essa é outra brecha para que a AMD possa crescer. O mercado mobile é um mercado que é muito dominado pela Intel, que a AMD tenta há várias gerações conseguir um espaço, mas os processadores da geração anterior a Ryzen, não eram exatamente os mais eficientes energeticamente. Já com a arquitetura Zen, com os processadores Ryzen no mercado, isso fica possível e se torna bem competitivo na verdade, mas não existe espaço. Agora, com a falta de processadores da Intel, as fabricantes são obrigadas a buscar uma opção e essa opção são os processadores Ryzen. Uma boa solução, diga-se de passagem. Um outro sinal do gargalo que a Intel tem na sua produção é um retrocesso, ou seja, além de continuar na litografia de 14 nanômetros, a Intel retrocedeu para a litografia de 22 nanômetros. Não é em nenhum CPU, é verdade, a litografia de 22 nanômetros retrocedeu para os seus chipsets. O impacto em questão de eficiência é bem pequeno, é possível que você jamais saiba qual é o chipset, qual a litografia que está no chipset da sua placa-mãe. Por enquanto, esse retrocesso no processo foi aplicado apenas às placas de entrada H310. Então, a Intel preferiu não ocupar a sua linha de produção com chipsets baratos de entrada, como o H310, dando preferência para que a linha de produção pudesse fabricar processadores bem mais caros e que tem uma margem de lucro muito maior. De qualquer forma, isso retrata o tamanho do gargalo, o tamanho do aperto que a Intel está tendo na sua produção. E para ajudar um pouco mais, recentemente saiu mais um roadmap da Intel, atualizando o roadmap do começo do ano, no qual o Skylake, que seria fabricado em 10 nanômetros, desaparece do roadmap para 2020. O que quer dizer que nós podemos ter, depois da 9ª geração de processadores, mais um refresh da Intel, ou seja, ainda nos 14 nanômetros para mainstream, para a plataforma, aí, o sucessor de um 9900K. É bem possível, afinal, o que nós tivemos até hoje foi a 6ª geração com o 6700K, por exemplo, e depois uma 7ª geração com basicamente o mesmo CPU, a mesma quantidade de núcleos com um clock mais elevado. O mesmo aconteceu agora na 8ª geração, onde nós teremos na 9ª geração processadores praticamente equivalentes com clocks mais elevados, porém com alguns modelos com uma contagem de núcleos maiores. Então é bem possível que na 9ª geração nós Então é bem possível que na 10ª geração nós tenhamos mais um refresh com clocks mais elevados. A pergunta é até onde vão esses clocks mais elevados, afinal a Intel praticamente gastou todas as suas cartas, tudo que ela tinha na manga, ela já está usando na 9ª geração, colocando finalmente os CPUs soldados, o que diminui ali um pouco a temperatura do CPU, mas em contrapartida são CPUs com mais núcleos, com TDP e que provavelmente vão dissipar mais calor. Até quando a Intel vai conseguir requentar a sua litografia de 14 nanômetros? E mais importante, o que a AMD vai fazer a respeito? Será que a AMD consegue entregar um produto finalmente capaz de suprimir os processadores da Intel? Não só concorrer, mas entregar uma performance superior, não só um custo por dólar, mas uma performance máxima superior. E com essa disputa toda, a única pessoa que ganha é a AMD, certo? Não, na verdade a pessoa que mais ganha com isso é você, o consumidor. Quanto mais disputa pelo consumidor, quanto mais disputa pelo mercado, mais demanda tiver de produtos, menor os preços ficam, a tecnologia evolui e nós ganhamos, nós não vamos ficar mais um tempo aqui estagnados na contagem de núcleos, nos clocks e mesmo nos preços. As tecnologias tendem a evoluir e os processadores precisam evoluir porque as GPUs estão muito à frente, inclusive um ramo que a Intel está querendo entrar, como você vê aqui nesse vídeo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham em relação a essa disputa? Será que finalmente nós vamos rever um enfrentamento como tivemos ali nos anos 2000, ou no início mesmo ali da disputa Intel e AMD? O que você acha? Será que nós teremos processadores capazes da Intel mesmo em 14 nanômetros? Será que a AMD vai oferecer um produto que finalmente vai suprimir a Intel em desempenho? Deixa aqui nos comentários, deixe a sua opinião. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou!
e até a próxima.